Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à correção da apostila Aprender Sempre, volume 1 de Língua Portuguesa do 6º ano. Nós vamos para a sequência de atividades 2, aula 1. A língua é nossa pátria, na página 13. Objetivo da aula: refletir acerca da manifestação da língua portuguesa no contexto informal. Contexto informal é aquele contexto em que você se comunica com a sua família, com seus amigos, você usa uma linguagem descontraída, né? Que você não fica, digamos assim, tão preocupado com as regras, né, de concordância, você não fica pensando como se você estivesse fazendo uma produção de texto, uma redação. Esse contexto informal é a conversa do cotidiano, do dia a dia, tá bom? Número 1. Descreva a forma como você se comunica oralmente com as pessoas no seu dia a dia, seja em casa, na escola ou em outros lugares. Então aqui é importante você escrever, né? Você precisa escrever um pouco sobre como você se comunica, né, com as pessoas no seu dia a dia. No caso aqui está pedindo oralmente, né? Porque você poderia pensar aí na comunicação, olha, eu uso mensagens, eu uso as redes sociais, né? Mas aqui está pedindo para você refletir sobre como você se comunica oralmente e você escrever sobre isso. Então você vai pensar aí no contexto da sua família, por exemplo, né? Olha, como que você se comunica, você gosta de conversar, como que vocês dialogam bastante na sua família, como que é o diálogo. Você se considera assim uma pessoa, digamos assim, extrovertida, que gosta de conversar bastante, também com seus amigos. Você gosta de conversar com seus amigos, né? Por exemplo, na escola, às vezes na sala de aula, né? Tem uns que conversam até demais, ou mesmo na hora do intervalo, que também é um ambiente bem bacana para conversar. Ou você pode pensar ainda, olha, tem alguns amigos, algumas amigas que nós vamos juntos para a escola, nós voltamos juntos da escola, então nós vamos conversando, né, oralmente nos comunicando. Então como que é? Olha, quando eu converso com os meus amigos, eu uso gíria, né? Então você vai pensar aí se você usa gíria para conversar com seus amigos, tá? Se tem algumas expressões que vocês usam entre vocês, entre os amigos, mas que você não usa com a família, ou se é a mesma linguagem que você usa com os amigos, você também usa com a sua família, né? Então, é para refletir um pouco sobre isso. Aqui é uma questão muito pessoal, né? É uma resposta muito pessoal. O que eu posso aqui, como eu estou fazendo, é dar essas dicas para vocês. Eu vou colocar alguns pontos aqui para vocês lembrarem e tentarem abordar isso nessa resposta, nesse pequeno texto que você vai fazer sobre a sua comunicação oral. Então, olha só, pessoal, para facilitar aqui, né, a estrutura dessa resposta, eu fiz um esquema aqui para vocês, como se fosse um complete. Montando um texto, vocês vão completar com as informações de vocês. É claro que você pode e deve, sem problema nenhum, fazer um próprio texto com as suas palavras, com a sua estrutura. Aqui fica uma sugestão, né, para facilitar essa organização aí. Ah, professora, eu escrevi com as minhas palavras e me expressei direitinho e escrevi bonitinho sobre como eu me comunico oralmente. Só que eu escrevi com outras palavras. Tudo bem, não tem problema, tá bom? Como eu estou dizendo, essa aqui é uma sugestão. Tanto que, como é uma resposta pessoal, eu não posso, né, nem vou dar aqui todas as respostas, porque senão não seria fidedigno, não seria fiel ao jeito de vocês se comunicarem, tá? E aqui é um exercício para você, cada um de vocês, refletirem sobre como você se comunica oralmente com as pessoas do seu dia a dia, tá? Então, vamos lá. Ó, por exemplo, né, você pode começar o texto contando pela sua casa, com a sua família, como é essa comunicação. Então, olha só. Em casa, com a minha família, eu me comunico bem,
Eu me comunico bastante. Então, você vai escolher uma palavra para colocar aqui, né? Eu me comunico bem, eu me comunico bastante, ou eu me comunico pouco. Vai depender muito de cada pessoa, tá? Gostamos de conversar principalmente nos horários de jantar e de final de semana, ou nos horários de café da manhã e do almoço, enfim, né? Uma sugestão aqui. No café da manhã e à noite. Também conversamos mais em finais de semana, ou quando estamos né, mais tranquilos, quando os meus pais não estão trabalhando, quando os meus familiares estão com um pouco mais de tempo e tal. Enfim. Também conversamos mais quando estamos passeando, de repente, né? Vai depender de cada pessoa. Ao me comunicar com minha família, e aí você vai falar de você. Olha, eu uso gírias ou não. Ou, eu me expresso tranquilamente, eu falo o que eu penso, eu me expresso livremente, tá? Então, como é que é isso? Ao me comunicar com a minha família, eu sou bem sincero, eu conto tudo, eu falo tudo que eu penso, enfim. Ou, ao comunicar com a minha família, se você tem vergonha de falar alguma coisa, se você fica com receio de falar alguma coisa, também pode colocar, não tem problema. Eu converso mais em casa com meu irmão, com a minha irmã, com meu primo, com a minha avó, né? Tem alguma pessoa assim que você conversa mais, até porque você passa mais tempo com ela ou com ele, enfim, né? Com quem que você conversa mais em casa? Eu converso mais em casa por exemplo, né? Quando estamos de folga, quando eu não estou tendo aula, quando estamos brincando juntos, enfim, tá? Também converso bastante, muito ou pouco, enfim, com meus amigos ou com minhas amigas. Quando vamos juntos para a escola, por exemplo, quando vamos juntos para a aula de balé, quando vamos juntos para a aula de violão, quando vamos juntos para o futebol, ou quando vamos juntos para a pracinha, ou quando vamos andar de bicicleta, enfim, tá? Quando vamos ao shopping, quando vamos tomar sorvete juntos, enfim, quando eu vou assistir o filme na casa das minhas amigas e eu mais converso do que assisto o filme e comendo pipoca, enfim, tá bom? Ou quando tal. Aqui, gente, vocês fiquem à vontade aí para falar sobre a comunicação de vocês. Quando converso com eles ou com elas, meu jeito de falar é descontraído, eu fico muito à vontade para conversar, eu uso gírias, eu me expresso bastante, elas, né, enfim, eu gosto de conversar bastante com eles ou com elas, tal, tá bom? Então aqui é uma sugestão dessa primeira atividade aqui, que vocês vão fazer um texto reflexivo sobre a sua forma de se comunicar oralmente. Muito bem, vamos para a página 14, aulas 2 e 3, África e Brasil. Objetivos das aulas: analisar a variação linguística de acordo com o contexto regional. Então, esse palavrão aqui, variação linguística, esses palavrões, variação, de variar, de variedade, linguística, relacionado com a língua, né? Então, analisar a variação linguística de acordo com o contexto regional, com a região, quer dizer assim, olha, de acordo e com a região que você mora, com o lugar que você mora, vai ter um jeito de falar, vai ter uma variedade linguística, né? Vai ter palavras diferentes de outras regiões, mesmo dentro da língua portuguesa, tá bom? E refletir acerca dos elementos narrativos de uma lenda. Então, elementos narrativos, olha, quem são os personagens, quem é o personagem, qual o cenário da história, onde que acontece a história, isso é que são elementos narrativos. Muito bem. Leia a seguir o fragmento de texto. O homem chamado Namarazota
Lenda de Moçambique. Observem que aqui tem o número 6, né? Que você vai consultar lá no rodapé da página, no final da página. E você vai ver que é uma lenda moçambicana e que está disponível no site tal. Aqui, pessoal, olha, tá vendo? Bem no finalzinho aqui da página, né? Tem esse tracinho aqui e o número 6, indicando então que é uma lenda moçambicana disponível no site tal. Isso se chama nota de rodapé porque está no rodapé da página. Rodapé, para quem não se lembra, é quando você, né, tem o piso da sua casa, na beiradinha embaixo, assim, encostado na parede, tem aquela faixinha de piso que é o rodapé, justamente para proteger a parede das batidas dos nossos pés, das batidas dos móveis, e chama rodapé porque é onde circula, onde nós rodamos, no sentido assim, onde nós andamos com os nossos pés, tá? E aqui na página, o rodapé da página é embaixo, né? No pé da página, no final da página. Muito bem. Então vamos lá. O homem chamado Namarazota, lenda de Moçambique. Havia um homem que se chamava Namarazota. Era pobre e andava sempre vestido com farrapos. Um dia foi à caça. Ao chegar ao mato, encontrou uma impala morta. Impala é um antílope das savanas do sul da África, uma espécie assim de cabra, parece um cervo, um veado, tá? Então, o Namarazota, ao chegar ao mato, encontrou uma impala morta. Quando se preparava para assar a carne do animal, apareceu um passarinho que lhe disse: Namarazota, não se deve comer essa carne. Continua até mais adiante, que o que é bom estará lá. O homem deixou a carne e continuou a caminhar. Essas reticências indicam que foi suprimido, foi retirado um trecho da história, mas que não compromete a compreensão da história. Ele obedeceu e continuou a andar até que viu uma casa junto ao caminho. Parou e uma mulher que estava junto da casa chamou-o, mas ele teve medo de se aproximar, pois estava muito esfarrapado. Chega aqui, insistiu a mulher. Namarazota aproximou-se então. Entra, disse ela. Ele não queria entrar porque era pobre, mas a mulher insistiu e Namarazota entrou, finalmente. Vai te lavar e veste essas roupas, disse a mulher. E ela lavou-se e vestiu as calças novas. Em seguida, a mulher declarou: A partir deste momento, esta casa é sua. Tu és o meu marido e passas a ser tu a mandar. E Namarazota ficou, deixando de ser pobre. Aqui também tem reticências. Então, vocês viram que esse passarinho aí sabia das coisas, né? Deu um conselho muito interessante aí para o Namarazota. Na página 15 tem o texto 2, Moçambique. Também tem o número 7, notinha de rodapé, só olhar lá embaixo, qual é a referência aí do texto, tá? Que no caso aí está indicando onde foi publicado esse texto. Moçambique é um país localizado no sudeste do continente africano, banhado pelo Oceano Índico a leste e que faz fronteira com a Tanzânia ao norte. A capital e maior cidade do país é Maputo, anteriormente chamada de Lourenço Marques, durante o domínio português. A língua oficial é o português. Moçambique é membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Aqui vocês têm um mapa para vocês se localizarem, né? Nós estamos no Brasil, Moçambique aqui, olha, a Tanzânia aqui, tá bom? Moçambique, então, é
país que fala a língua portuguesa, assim como outros países da África, né? Como Angola também, que é falante de língua portuguesa. Tem outros países aqui que não estão com nome, mas que são Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. São países também do continente africano e que falam língua portuguesa. Observem também que embaixo da imagem aqui tem a fonte. Fonte é de onde foi retirada essa imagem, do Google Maps, tá? Letra A. A lenda que você leu vem da tradição de Moçambique. Qual é a língua oficial falada nesse país? Então essa não tem segredo, né, gente? Que nós acabamos de falar que Moçambique fala português, a língua oficial do país, Moçambique, é português, assim como no Brasil. E nós acabamos de ver no texto acima. Letra B. Na lenda, existem formas de escrever diferentes das que costumamos ter na língua portuguesa brasileira? Escolha um trecho da lenda para comprovar sua resposta. Então, pessoal, o que é interessante vocês observarem nessa lenda? Há o uso da segunda pessoa, que é o tu, em algumas partes aqui do texto que foram transferidas para exemplificar. Primeira pessoa é o eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele. Eu, tu, ele, no singular, tá? Lembrando aí dos pronomes. Nós, vós e eles no plural. Então, vocês observaram certamente já que tem o uso da segunda pessoa com o tu, por exemplo. Vai te lavar, né, que faz referência ao tu. Esta casa é tua. Tu és o meu marido e passas a ser tu a mandar, tá? Então, é essa marca aí desse estilo de escrever, tá bom? Usando a segunda pessoa, os pronomes da segunda pessoa e os verbos concordando com ele. Acontece que também é importante lembrar que ainda vemos o uso do tu também em alguns estados do Brasil, principalmente na região sul, eles usam o tu. Né? Aqui na região sudeste, no estado de São Paulo, nós praticamente não usamos o tu, tá? Então, por isso que esse exercício chama atenção aqui, no caso é a apostila do estado de São Paulo, né? Claro que pode ser usado em outros lugares do Brasil também, mas é importante nós observarmos isso, tá? Aqui no estado de São Paulo, nós temos pouco uso do tu, né? Mas assim, quando uma pessoa vem de outra região que já estava acostumada a usar e ela também fala, né? Reforçando isso, tá? Por exemplo, no sul do Brasil é usado o tu. Isso já indica para vocês que é uma marca regional. Isso é uma variação linguística regional, né? Então lá em Moçambique eles usam e aqui no Brasil, por exemplo, no sul eles usam o tu, em outros estados, como o estado de São Paulo, não usa. Então isso é variação linguística regional. E de acordo com cada região, muda o uso aí da língua portuguesa, muda a forma de usar a língua portuguesa. Mesmo sendo um país falante da língua portuguesa, tem algumas mudanças dentro do próprio país, de acordo com a região, tá bom? Página 16, letra C. Você conhece alguém com o nome da personagem principal da lenda, Namarazota? Eu creio que não, né, gente? Esse nome é bastante diferente, é característico de Moçambique. Então, quais são os nomes comuns no Brasil? Né? Namarazota pode ser um nome comum em Moçambique. Então, aqui, né, eu particularmente não conheço. Se eu conheço alguém com o nome dessa lenda, não conheço, tá? Os nomes comuns no Brasil, gente, quais que são os nomes comuns no Brasil? Né? Maria, João, podem ir dando ideia aí, pode colocar outros que vocês lembrarem. Pedro, me ajudem aí a lembrar. José,
Antônio, que mais? Ultimamente a gente tem visto bastante Alice, Bela. Bela está se tornando um nome comum no Brasil. Ana, Helena. Que mais? Maria Clara, Maria Paula, Ana Clara, Ana Paula. Me ajudem a lembrar. Laura, Laura. Laura também tem visto bastante. Isabela. Entre outros, tá? E aí vocês podem colocar outros nomes comuns aí que vocês estão acostumados e que vocês conhecem bem, tá bom? Depois, na aula 4, nós já vamos finalizar aqui com a aula 4, tá? Que é, falamos todos iguais? Objetivos da aula. Sistematizar, quer dizer, organizar ideias sobre o preconceito linguístico e formas de combate a esse tipo de preconceito. Preconceito linguístico, então, é quando alguém, né, tem um preconceito em relação ao jeito do outro falar, ao jeito do outro se comunicar e se expressar, em relação ao estilo do falante mesmo, a forma de linguagem que ele usa, tá? Principalmente aí lembrando, né, como nós já falamos, que dependendo da região, as pessoas inclusive têm sotaques diferentes, usam palavras diferentes que nós não usamos na nossa região. Então, quando alguém, né, tira sarro, enfim, faz alguma crítica negativa em relação ao jeito de falar, é preconceito linguístico. E nós precisamos combater esse tipo de preconceito, até porque se é preconceito, né, não é bem-vindo na sociedade, precisa ser combatido. Analisar a variação linguística regional de acordo com o contexto interacional. Então, vocês viram que aqui volta nessa questão da variedade regional da língua. Número 1. Na aula anterior, você conheceu alguns países africanos em que se fala a nossa língua, mas com algumas diferenças. Dentro do nosso país, será que falamos todos iguais? Ainda mais nesse Brasil tão gigantesco como ele é? Chamamos de variação linguística as diferenças que uma mesma língua apresenta. Há diversos tipos de variação, como uma variação histórica, né, de acordo com a história de colonização, com a história das pessoas, com a história daquele lugar, de acordo com a variação geográfica, né, ou seja, a localização no país, e de acordo com a variação social também dos falantes. Faça uma lista de expressões típicas ou formas de falar as palavras em diferentes regiões do Brasil. Olha só, pessoal, aqui vocês podem ficar à vontade para fazer uma pesquisa sobre expressões típicas de diferentes regiões, tá? Ou formas de falar as palavras em diferentes regiões do Brasil. É super importante que vocês façam essa pesquisa. Eu vou colocar algumas aqui de exemplo para vocês, tá? Por exemplo, no Centro-Oeste, arruinou significa piorou de saúde. Carreta significa carro. No Norte, brocado é estar com fome. Capar o gato é ir embora. Ele capou o gato, ele aprontou alguma coisa e capou o gato, foi embora, se mandou. No Nordeste, aperrear. Não fica me aperreando, menino, né? Não enche o saco, não fica me enchendo o saco. Buchuda é gestante. No Sul, alçar a perna, montar a cavalo. Alçar, levantar a perna, montar a cavalo. 2. Pense de que forma podemos combater o preconceito linguístico que alguns falantes de regiões do Brasil sofrem, inclusive na região em que você vive. Escreva sugestões utilizando a norma padrão da língua, defendendo a diversidade linguística brasileira e pedindo respeito a todos. Norma padrão da língua é o seguinte, é a norma culta,
são essas regras que nós aprendemos na escola, ou seja, aqui você vai escrever, né, sobre isso, mas tendo todo esse capricho, né, por exemplo, de começar com letra maiúscula, escrever usando os verbos, as palavras por extenso, fazendo as concordâncias, o que está no plural. Se a palavra está no plural, o verbo está no plural, vai para o plural. Se está no singular, vai para o singular e assim por diante, tá? Então, olha só, pessoal. É claro, né, que aqui é uma resposta pessoal e você pode escrever com as suas próprias palavras, conforme você entendeu. Eu vou deixar um exemplo aqui de resposta, tá? É muito importante que todos respeitem as diferentes maneiras de falar das pessoas, independente do lugar onde moram, onde estudam ou onde trabalham. É necessário respeitar também as pessoas que mudam para perto de nós, por exemplo, e que falam de uma forma diferente da nossa. Né? Nós podemos receber, por exemplo, um colega de classe que veio de uma região diferente da nossa, que mudou de um lugar distante para perto de nós agora e que tem um falar regional, né? Que fala algumas palavras que diferentes daqui da nossa região, que nós quase não usamos. E isso traz muita riqueza para nós, porque inclusive se nós prestarmos atenção, bastante atenção em quem fala de um jeito diferente de nós, né? O que vai acontecer? Nós vamos aprender coisas novas, palavras novas, né? E isso só vai aumentar nossa riqueza cultural, né? Isso vai aumentar nossa cultura. Quando nós aprendemos palavras novas, nós enriquecemos nosso vocabulário, né? Então, um dia, de repente, você pode mudar para uma outra região do país, você pode mudar para aquela região e você já aprendeu algumas coisas, ou mesmo que você não mude, você poderá viajar, você poderá se comunicar com pessoas daquela região, porque hoje em dia você pode se comunicar pela internet com a maior facilidade, né, com pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo. Então, você conhecer novas palavras e novas formas de falar só vai trazer riqueza cultural para você, para cada um de nós. Por isso que nós precisamos combater o preconceito linguístico. E nós combatemos o preconceito linguístico respeitando o jeito de cada um falar. Muito bem, pessoal. Vou ficando por aqui com essa correção. Espero ter contribuído com vocês. Até a próxima. Um grande abraço.